Olá, boa tarde. Está no ar mais um AltV Notícias, primeira edição nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2017. E já estamos aqui ao vivo para levar até você as principais notícias do Brasil e do mundo. Nesta manhã de muito calor aqui na cidade de São Paulo, temperatura já registrando 32 graus e preste bem atenção porque vem chuva muito forte durante todo o período da tarde, como aconteceu ontem à noite e nesta madrugada aqui na capital paulista. E vamos começando o AltV Notícias, primeira edição, com um rápido giro nos principais sites e notícias do país, começando pelo G1, o portal de notícias da Globo. Camargo Correia revela cartel que operou por 16 anos em metrôs de 7 estados e do Distrito Federal. Documentos mostram fraudes em 21 licitações. Nós vamos conferir essa notícia logo mais aqui no AltV Notícias, primeira edição, no bloco de política. E também, na parte de política, a reforma da Previdência terá mais votos em fevereiro, diz o ministro, como vocês podem ver aí em destaque, o ministro Eliseu Padilha, o ministro da Casa Civil. O governo deixou votação para 2018 porque não havia apoio suficiente na Câmara. Como eu comentei desde a semana retrasada, era quase impossível, voltando aqui para mim, Paulão, era quase impossível a reforma da Previdência Social ser aprovada na Câmara ainda neste ano. Como nós já sabemos, o Congresso Nacional entrará em recesso agora nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro. E, portanto, não teria mesmo tempo hábil para reunir os 308 votos necessários para a reforma da Previdência na Câmara, que, por se tratar de uma PEC, de um projeto de emenda à Constituição, é votada em 2 turnos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. E agora, rapidamente, vamos ao Universo Online, o site do jornal Folha de São Paulo, onde traz como seu principal destaque: no Rio, policiais matam 1.000 pessoas no ano e ficam perto de nível pré-UPP, ou seja, antes das unidades pacificadoras da polícia. Sem reforma, governo trava pacote de bondades. As medidas para ajudar estados e municípios devem ser retiradas. Como eu disse, é claro que, por enquanto, a barganha pela Previdência, a barganha política, terminou por enquanto. Claro que no ano que vem, a partir de janeiro, antes da volta do Congresso Nacional, é claro que começará toda a barganha política, onde o governo vem distribuindo cargos tanto no primeiro, segundo e terceiro escalão, como também muito dinheiro, mais de 3 bilhões de reais, para estados e municípios. E também a Camargo Correia aponta cartel no metrô de 7 estados e no Distrito Federal, como nós podemos conferir no site do G1. E agora, rapidamente, vamos ao Estadão, que é o site do jornal Estado de São Paulo. Já está aí na tela para vocês. A Camargo Correia confessa a prática de cartel em metrôs de 8 estados. Na verdade, são 7 estados, mais o Distrito Federal, lá em Brasília, o DF. Em acordo com o CAD, com o Ministério Público Federal em São Paulo, a empreiteira confessou crimes praticados entre 1998 e 2014. E os tribunais de justiça, que são os TJs, pagam 870 milhões em penduricalhos, entre aspas, a juízes. O Estadão Dados mediu pela primeira vez o custo no ano de benefícios como auxílio moradia e auxílio alimentação. É muito dinheiro, não é? 890 milhões, quase 900 milhões, quase 1 bilhão de reais pagos em benefícios aos juízes, desembargadores, como auxílio moradia e auxílio alimentação. É muito dinheiro que o Poder Judiciário também gasta. Todos esses custos públicos teriam que ser revistos assim urgentemente. Teria que ter um controle muito maior, uma política e procedimento como há nas empresas privadas, porque desta maneira o país não vai mesmo chegar em nenhum lugar.
E agora, rapidamente, vamos ao jornal O Globo do Rio de Janeiro, onde traz como destaque: greve cancela voos na Argentina e afeta brasileiros. Olha só, agora nessa época de festas, quem está indo viajar para a Argentina, Chile, principalmente o Cone Sul aqui da América do Sul, fique de olho porque greve nas aerolíneas argentinas. Companhias aéreas oferecem troca de passagem. Quase 300 voos cancelados na Argentina. A Aerolíneas Argentinas ainda é uma empresa estatal, pertence ao governo federal, é claro, o governo da Argentina, e claro, com certeza os funcionários estão praticando esta greve por melhores salários e condições de trabalho. E também Carmen Lúcia pede que outros poderes divulguem salários. Olha só, a ministra Carmen Lúcia, que é a ministra-chefe do Supremo Tribunal Federal, declarou ontem, inclusive numa entrevista transmitida pela TV Globo, e a declaração acontece após o jornal O Globo apontar que 71,4% dos magistrados de TJs somaram rendimentos acima do teto de R$33 mil. E como nós pudemos ver no Estadão, vocês veem que o auxílio moradia e auxílio alimentação, voltando aqui, somam quase 900 milhões de reais gastos pelos TJs de todos os estados, que são os tribunais de justiça, que envolvem os magistrados, os juízes e os desembargadores. E também o Globo revelou que com extras, 71% dos juízes do país recebem, como eu já disse, acima do teto de R$33 mil de salário mensal. É muito dinheiro, como eu já disse, tem que ser revisto todos esses custos, tanto nos poderes judiciário, legislativo e executivo. E agora, começando aqui o AltV Notícias, primeira edição, é claro, já começamos com o giro de notícias, e agora vamos começar o nosso bloco de política, destacando a notícia, como nós já podemos conferir nos principais sites aqui do país, que a Camargo Correia revelou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, um mega esquema de cartel em obras de metrôs de 8 estados. Na verdade, 7 estados e mais o Distrito Federal, que teria operado durante 16 anos no país. São 21 licitações, para vocês terem ideia, para obras do metrô nestes 8 estados. As revelações estão em acordo de leniência assinada entre a empresa Camargo Correia e o CAD, como eu já disse, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no âmbito da Operação Lava Jato. O acordo do CAD é assinado em conjunto com o Ministério Público Federal aqui de São Paulo, que investiga a parte criminal envolvendo o cartel. Nesta segunda-feira, o Conselho assinará o despacho que abre o processo administrativo para investigar os fatos relatados pela construtora Camargo Correia. A companhia, que é uma das empresas investigadas na Lava Jato, apresentou ao CAD indícios ou comprovação de condutas anticompetitivas que ocorreram entre os anos de 1998 e 2014, em obras de transporte de passageiros sobre trilhos, no caso metrô, nos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Batizado pelos próprios integrantes do cartel de Tatu Tênis Clube, o grupo formado pela Camargo Correia, as construtoras Camargo Correia, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS Queiroz Galvão, atuou em pelo menos 21 licitações com resultados diferentes. O cartel consiste em fixações de preços, condições e vantagens, divisão de mercado entre os concorrentes e troca de informações entre as empresas que têm interesse nas obras. É claro, é um cartel, é um oligopólio das construtoras, como nós estamos assim cansados de saber, e é claro que agora a Camargo Correia acabou divulgando e fez esse acordo de leniência, certo? Para amenizar a pena que será praticada através do Poder Judiciário, da Justiça, e acabou dedurando, na verdade, todas as outras construtoras e mostrando que, sim, realmente, como todo mundo já sabia, há um cartel, elas formam um cartel, ou seja, um oligopólio nas obras de construção civil, principalmente, claro, nas obras públicas. E isso é só uma ponta do iceberg, porque vocês veem que a notícia se refere
só o transporte de passageiros sobre trilhos, ou seja, trens e metrôs. Portanto, há muito mais coisa aí a ser averiguada no que tange à construção civil em obras públicas. Segundo a Camargo Correia, a concorrência permanentemente e a proximidade teriam motivado a associação entre elas. É claro que isso aí é balela, é conversa para boi dormir, certo? Na verdade, eles sempre tiveram esse acordo entre eles. Realmente é um oligopólio, isto tem que acabar, tem que terminar, porque é através daí que começa toda a corrupção na política, no poder público. É claro, aquela lei, você me dá aquela obra, eu te dou 10%, 20% e por aí vai. Isso não só acontece no setor de construção civil, como também em outros setores, inclusive os setores de comunicação, o setor de educação, o setor financeiro. Isso ainda não apareceu porque está tudo ainda coberto, certo? Quando aparecer, a partir do ano que vem, muita coisa ainda vai acontecer e vocês vão ficar estupefatos. Aguardem. E na última semana antes do recesso parlamentar, que começa oficialmente no próximo sábado, agora no dia 23, como eu disse, o Congresso Nacional termina os seus trabalhos agora nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro. A partir do dia 23, sábado, entra em recesso e só retorna aos trabalhos no dia 5 de fevereiro. A Câmara dos Deputados pode votar ainda um projeto de lei que regulamenta a atividade do lobista. Olha só, atividade do lobista, não tem nem o que comentar. O lobby é exercido, como vocês devem saber, por grupos de interesse junto a agentes públicos, a fim de tentar influenciar a aprovação de projetos ou atender a demandas de um determinado setor. No fundo, não deixa de ser uma corrupção. É um nome mais, vamos dizer assim, menos agressivo, mais chique, em falar, eu fiz um lobby, ao invés de você falar que eu pratiquei uma corrupção. A prática é bastante comum nos órgãos públicos. No Congresso Nacional, por exemplo, lobistas costumam circular com facilidade para tratar de temas de seu interesse com os parlamentares. E aí, escorregam dinheiro aqui, outro ali, justamente para aprovar emendas à Constituição ou projetos, também de emendas à Constituição, justamente para favorecer algum setor, algum segmento específico do empresariado. O projeto consta na pauta da sessão extraordinária convocada para esta segunda-feira. Normalmente as sessões acontecem às terças e quartas, mas o presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia, que pertence aos democratas do estado do Rio de Janeiro, antecipou o início dos trabalhos na última semana. A votação vai depender da presença de pelo menos 257 deputados no plenário. Para aprovação, basta maioria simples. No entanto, pode ser a reta final dos trabalhos legislativos neste ano de 2017. É possível que a sessão hoje fique esvaziada. Aí este projeto, a aprovação disso só ficaria para o ano que vem, a partir do dia 5 de fevereiro, quando, como eu já disse, o Congresso Nacional volta aos seus trabalhos. E o presidente Michel Temer recebeu na manhã de ontem, na residência oficial do Palácio da Alvorada, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, claro, do STF, e o presidente da Câmara, como nós acabamos de dizer, o deputado federal Rodrigo Maia. Temer foi ao Palácio da Alvorada, embora ele continue morando, vocês sabem, no Palácio do Jaburu, que é a residência oficial da vice-presidência da República. Como ele era o vice-presidente na época do governo Dilma Rousseff, sempre morou no Palácio do Jaburu quando estava em Brasília e continua morando. E para gravar um vídeo sobre o programa Minha Casa Minha Vida, segundo informou a assessoria do Planalto. Além de Maia e do presidente do STF, Gilmar Mendes, do presidente, o Gilmar Mendes, uma correção aqui, o Gilmar Mendes é presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, certo? E pertence também à primeira turma do STF, que é o Supremo Tribunal Federal.
Então, além do presidente da Câmara, que é o deputado federal Rodrigo Maia, e também do presidente do TSE, Gilmar Mendes, ele também recebeu o ministro da Secretaria-Geral do Governo, Secretaria-Geral, não é Secretaria do Governo, Secretaria-Geral, que o ministro é o Moreira Franco. A Secretaria do Governo hoje está sob a batuta do deputado federal, que foi empossado agora na última sexta-feira, o ministro Carlos Marum, que é deputado, agora deputado federal, porque ele assumiu o ministério da Secretaria do Governo. Então, além de estar o Gilmar Mendes, o deputado federal Rodrigo Maia e também Moreira Franco, também estava presente o empresário Flávio Rocha, que é o dono das lojas Riachuelo. Todos lá no Palácio da Alvorada. O que foi discutido ontem lá? Foi a mudança para novembro do início do ano que vem, Paulão, sabia? O horário de verão só será iniciado em 2018 em novembro. Por que isso? Por causa das eleições do ano que vem, que, se não me engano, serão no dia 3 de outubro. Eles não querem colocar horário de verão durante as eleições, porque é claro que são em 2 turnos, e aí pegaria o horário de verão. Por quê? A fim de evitar atrasos na apuração dos votos e na divulgação dos resultados da eleição. Não sei se vocês se recordam, na última eleição para a presidência da República, entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, certo? No segundo turno, o resultado só foi divulgado às 8 horas da noite e um tanto estranho, porque o senador Aécio Neves sempre estava na frente, não é verdade, Paulão? E de repente, o que aconteceu? Às 8 horas o resultado virou e a Dilma Rousseff ganhou com aquela margem bem pequena, uma diferença bem pequena do senador Aécio Neves. Para vocês terem ideia, no Acre, as urnas são fechadas 3 horas depois da contagem de votos. Por isso que o resultado aconteceu às 8 horas da noite. De votos que já ter sido iniciado nas regiões, claro, sul, sudeste e parte do centro-oeste. O Acre, no horário de verão, fica menos 3 horas, ou seja, 3 horas a menos em relação às regiões que estamos aqui, a sudeste, a sul e parte da centro-oeste. Para não haver mais esta confusão, por isso que o horário de verão se iniciará no ano que vem a partir de novembro. De acordo também com a assessoria da Presidência da República, os dois também conversaram, que é o ministro Gilmar Mendes e o presidente Michel Temer, eles conversaram sobre a adoção de um novo sistema de governo que seria o semipresidencialismo. Na verdade, é um regime parlamentar presidencial. E aí eles vêm com essa história aí de semipresidencialismo, que deve resultar numa proposta de emenda constitucional, que seria a PEC, a ser enviada no Congresso Nacional no ano que vem. E o governador aqui do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado que haverá punição para deputados, como eu já divulguei aqui na semana passada, que votarem contra a reforma da Previdência Social, mas que o momento atual é de convencimento. Alckmin ficou presidente, como vocês já sabem, do PSDB, do partido no qual pertence. O PSDB fechou questão a favor da reforma da Previdência na última quarta-feira, como eu divulguei aqui no Alto TV Notícias, primeira edição, na primeira reunião executiva sob o comando do governador Geraldo Alckmin. Na verdade, o PSDB tem 46 deputados federais na Câmara dos Deputados, é a bancada do PSDB, um total de 46 deputados federais, e somente 20 estavam dispostos a votar a favor da reforma da Previdência Social. Portanto, nesta última quarta-feira da semana passada, o governador Geraldo Alckmin, como presidente do partido, fechou questão a favor da reforma da Previdência e todos os 46 deputados serão obrigados, entre aspas, a votar a favor da reforma da Previdência. Ele falou sobre a decisão em visita à cidade de Americana, aqui no interior do estado de São Paulo, mas não especificou qual e quando será estabelecida essa punição. Alckmin assumiu a presidência do partido há uma semana e havia deixado em aberto a possibilidade de haver um castigo aos tucanos que fossem contrários.
E agora uma notícia internacional é que o aeroporto de Atlanta, que é o mais movimentado do mundo, teve energia elétrica restabelecida após ficar no escuro por mais de 11 horas. Já imaginou? No domingo ontem, provocando o cancelamento de mais de 1.000 voos nacionais e internacionais nos Estados Unidos. Atlanta fica no estado da Geórgia, é o estado que fica acima do estado da Flórida. Duas das maiores companhias do país, que é a Delta Airlines e a United Airlines, afirmaram que novos cancelamentos estão previstos para hoje, em decorrência da falta de energia. Portanto, se você vai viajar aos Estados Unidos e está com voo direto para Atlanta, como existe São Paulo, Atlanta, fique muito atento. A empresa responsável pelo fornecimento de energia ao terminal, que é a Georgia Power, disse que a falha estava relacionada a um princípio de incêndio em uma instalação subterrânea que danificou subestações de energia ligadas ao aeroporto. E Sebastián Piñera, que é o ex-presidente, que foi já ex-presidente, conservador e representante da coalizão centro-direita Vamos Chile, venceu o segundo turno das eleições presidenciais chilenas ontem, realizadas ontem. Ele vai suceder a presidenta Michelle Bachelet a partir de março agora de 2018. Aos 99,9% da apuração, ou seja, quase a totalidade, Piñera conquistou 54,58% dos votos e o seu rival, que é Alejandro Guillier, conseguiu 45,42%. Guillier reconheceu uma dura derrota e parabenizou Piñera pela vitória. A presidente Bachelet também telefonou para parabenizá-lo por sua vitória. E como nós estamos falando em notícias internacionais, nós vamos fazer agora a conexão com ele, com o nosso correspondente internacional, Fábio Salles, direto de Miami, Flórida, nos Estados Unidos. É com você, Fábio Salles. Olá aos internautas telespectadores do All TV Notícias. E a Turquia anunciou que pretende abrir uma embaixada lá em Jerusalém, mas em Jerusalém do lado palestino. Esse anúncio foi feito pelo presidente turco Erdogan, dias após uma reunião de cúpula dos países muçulmanos. Ainda, segundo Erdogan, já existe em Jerusalém um consulado do Peru que funciona com um embaixador. O presidente turco ele não deu detalhes de como e nem de quando esta embaixada será inaugurada lá em Jerusalém. E lá da Turquia nós vamos vir aqui para os Estados Unidos. O presidente Trump anunciará uma nova estratégia de segurança nacional pautada no seu slogan American First. Esse anúncio deve ser o mais amplo possível, abordando assuntos relacionados a questões militares, ao enfrentamento ao terrorismo e também relacionado a questões comerciais. No quesito comercial, um dos assuntos que o presidente Trump deve abordar é a China, colocando-a como uma concorrente direta do mercado americano. E também vai merecer um destaque, com certeza, o enfrentamento dos Estados Unidos em relação aos militantes do Estado Islâmico. Quer saber mais informações internacionais? Nos acompanhe no Facebook do Conexão Brasil Miami. E aqui é o Fábio Salles, direto de Miami para os estúdios da All TV Notícias. Nosso correspondente Fábio Salles, direto dos Estados Unidos, na Flórida, com as suas notícias internacionais. Estados Unidos, Miami, na Flórida. E agora, voltando aqui no All TV Notícias, primeira edição, com as notícias de economia, é que o nível de atividade da economia brasileira registrou crescimento neste mês de outubro, que é o primeiro mês do quarto trimestre. Claro, o quarto trimestre compreende os meses de outubro, novembro e dezembro, e registrou um crescimento em outubro, segundo informações divulgadas hoje pelo Banco Central. O chamado Índice de Atividade Econômica, que é o IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, teve expansão de 0,29% em outubro, na comparação com o mês anterior, setembro. O resultado foi calculado após ajuste sazonal, que é uma espécie de compensação para comparar os períodos diferentes.
quando comparado com outubro de 2016, do ano passado, o IBC-BR aumentou 2,92%, neste caso sem o ajuste sazonal. De acordo com informações da autoridade monetária, que é o Banco Central, outubro foi o segundo mês seguido de alta do indicador da atividade. O IBC-BR registrou crescimento em 6 dos 10 primeiros meses deste ano. Então foi bem positivo. E o Conselho de Administração da Eletrobras aprovou o novo plano diretor de negócios e gestão, que é o PDNG, para 2018 e 2022. É um período que compreende 4 anos e prevê investimentos da ordem de 19,75 bilhões de reais em geração, transmissão, distribuição e infraestrutura, informou a Eletrobras em fato relevante nesta segunda-feira. Na sexta-feira eu divulguei para vocês que houve um leilão por parte da ANEEL para a expansão da rede elétrica, certo? E que foi realizado aqui em São Paulo. E fiquei sabendo que foi um enorme sucesso. São investimentos de 8,7 bilhões de reais e com geração de quase 5 mil empregos. Agora, voltando aqui à Eletrobras, a Eletrobras ainda lista também em seu plano iniciativas para reduzir custos com pessoal em cerca de 960 milhões de reais por meio do plano de incentivo ao desligamento, que eles chamam de PID. A estimativa de redução é de 890 milhões de reais ao ano, se houver desligamento em 2018 de cerca de 3.017 empregados. Está prevista ainda a redução das despesas com contas gerenciáveis de pessoal, tais como horas extras, adicional de sobreaviso e adicional de periculosidade e contratação única de benefícios para as empresas Eletrobras, visando o ganho de escala e, consequentemente, a redução de custos. E é isso. O AltV Notícias, primeira edição desta segunda-feira, termina aqui. Eu volto com vocês logo mais às 6h30 da tarde no AltV Notícias, segunda edição, com os meus comentários e com a apresentação, é claro, do nosso amigo Marcel Naves. Para todos, uma boa tarde, continue aqui conosco e eu vejo vocês amanhã aqui às 12h30 no AltV Notícias, primeira edição. Até lá!